Olá, meu amigo, seja bem-vindo ao canal Defensores. Hoje nós vamos falar sobre aquele assunto ainda que está aí, ainda em voga, né, nas redes sociais, principalmente dentro do nicho de apologética entre católicos e protestantes. Estou me referindo aí ao censo de 2022 que deu o que falar, né? Foi o famigerado censo que movimentou as redes sociais e colocou aí um embate entre católicos e protestantes para fazer a interpretação dos dados brutos que o IBGE trouxe para nós a respeito do crescimento evangélico e do declínio católico. Para os católicos, por incrível que pareça, eles comemoraram, né? Comemoraram acreditando que, olha, agora nós estancamos a sangria. Agora sim, os evangélicos pararam de crescer e os católicos pararam de perder membros. Não estamos perdendo tantos membros ou tantas pessoas como eram em décadas passadas. E agora nós vamos ter uma retomada. Agora, o vídeo mais assim incisivo sobre isso não veio nem de um católico romano, veio de um ortodoxo, do professor André Luiz. Então, antes de sair a pesquisa, né, de ser revelada a pesquisa do IBGE, sexta-feira passada, ele soltou um vídeo baseado onde? Num furo de reportagem do Camarote. Sim, aquele camarote que você está acostumado a ver lá na Globo News, que erra todas as previsões, né? E ele constantemente reafirmando a sua fé no camarote, de que os seus dados eram confiáveis, e aí sim, você poderia cravar uma estagnação e até perda de membros das igrejas evangélicas para os católicos e um crescimento, uma recuperação do fôlego de fé católico no Brasil. Por quê? Porque o camarote cravava que os evangélicos haviam crescido apenas 1%. Né? E ele, fiado em toda essa conversa fiada, né, ele fez as suas projeções. Projetou aí então, falou, e eu fiquei só ouvindo de camarote o que ele estava falando, né? Eu falei para alguns irmãos, calma, vamos esperar sair os números oficiais do IBGE, porque é assim que um verdadeiro cientista social trabalha. Você não trabalha, um cientista social não trabalha com futurologia, ele trabalha com números, tá? E não só com números, se tratando de cientista social, o números é apenas uma parte não tão importante da interpretação da realidade social. Mas depois que saíram os números, ele viu que quebrou a cara, ele e outros católicos ficaram murchinho, mas para não perder o rebolado, o que eles fizeram? Não, há uma esperança, né? As estatísticas mostram que os evangélicos cresceram menos que a década passada. Isso, uau, é uma vitória para nós, né? Nós estávamos perdendo de 9,0% na década passada e agora estamos perdendo apenas de 8,4%. Olha que maravilha, né? Gente, é uma coisa de louco, né? Só um maluco para acreditar que você deve comemorar uns números desse em relação ao déficit que o catolicismo está tendo durante todo esse tempo, né? Mas enfim, e aí ele fez um outro vídeo, inclusive tentando fazer uma resposta para os vários vídeos que inclusive eu fiz, né? Eu já lancei um vídeo assim que saiu a notícia na sexta-feira passada, apenas para contestar esse vídeo dele, apenas para dizer, olha, você estava errado, você confiou no camarote e agora os números que você confiou caíram por terra. Só isso, eu não fiz análise nenhuma. Então, a partir deste vídeo dele, que ele fez uma análise um pouco mais aprofundada com os números reais do IBGE, ele fez ali uma projeção matemática de que, mesmo assim, mesmo os católicos perdendo de lavada e os evangélicos continuando crescendo de uma forma substancial, mesmo assim, essa diferença percentual já é motivo para ele comemorar o seu gol, né, o seu gol de honra ali. O Brasil não será evangélico, nem na década de 30 e nem na década de 50. Os católicos podem ficar tranquilos. Então, nós vamos observar aqui, né, algumas falas dele
e vamos reagir a essas falas. Inclusive eu fiz um artigo, acho que uns 2 dias atrás, sobre essa questão dos dados do IBGE, e nós vamos analisar isso aí e ver que o negócio é muito mais complexo do que você analisar e fazer projeções com meros números frios, tá ok? Vamos então ver aqui, deixa eu acionar o meu... Então aqui nós vamos ver o que ele tem a dizer para nós, né? Quais são as suas novas previsões? Olá para todo mundo, bem-vindos a mais um vídeo no canal do André Luiz. Um vídeo rápido, tá pessoal? Só para explicar para vocês por que o Brasil não vai se tornar um país evangélico e por que o Brasil vai continuar, a médio prazo pelo menos, um país católico romano. Eu vou explicar isso baseado nos dados divulgados pelo IBGE, pelos dados do Censo 2022. O IBGE divulgou os resultados preliminares na sexta-feira e eu estou fazendo uma série de vídeos falando sobre esses dados, uma série que vai se estender por semanas, por meses, na medida em que o IBGE for divulgando mais dados. Então hoje eu vou explicar para vocês por que o Brasil não vai se tornar um país evangélico. Eu vou começar a explicar isso falando um pouco do vídeo desse rapaz que está na tela. Eu acho que o nome dele é Gabriel Enes, tá? Eu peço desculpa a ele se eu errar o nome dele, errar a pronúncia ou qualquer coisa assim, mas é o Gabriel. O Gabriel ele vai me citar em um vídeo em que ele faz para comemorar os números do censo. O Gabriel ele é protestante, ele é calvinista, não sei exatamente qual é a igreja que ele pertence, mas eu percebi que ele é calvinista, e ele fez um vídeo fazendo tipo assim uma dancinha da vitória, dizendo, tá vendo, eu avisei para vocês, não existe reavivamento católico romano nenhum. Ele está tentando se contrapor às pessoas que diziam existir uma recuperação, um reavivamento, um renascimento do catolicismo romano no Brasil. Olha, mas é natural. É natural que isto aconteça. O errado é fazer como os católicos. Estão comemorando perda. É lógico que ele, como protestante, tem que comemorar. São mais de 5% de crescimento da sua religião. Enquanto os católicos é que não podem comemorar. Porque eles estão perdendo de lavada. De lavada. Eles estão perdendo mais de 8% de fiéis. Mais de 10 milhões de fiéis em 12 anos. Gente, é muita gente. Os católicos não têm que comemorar coisíssima nenhuma. Agora, os evangélicos, eles estão surfando na crista da onda. É normal. O que não é normal é o senhor Luiz contrapor algo que é muito natural na medida da nossa realidade. Ou seja, você está ganhando, comemora. Você está perdendo, não comemora. Mas o que os católicos estão fazendo? Estão comemorando mesmo perdendo. Gente, que coisa maluca. Até parece a Dilma falando, né? Mas enfim, vamos lá. Então ele está negando isso e está usando os dados divulgados do censo para reforçar a sua tese, para dizer, eu estava certo e vocês estavam errados. E ele vai falar do vídeo que eu fiz analisando o suposto vazamento do Gerson Camarote. Vamos. Agora é suposto vazamento. Rapaz, esse pessoal, no vídeo, se você pegar, vá até o vídeo dele anterior, ele praticamente colocou o Camarote como uma mãe de Ná, né? O Camarote, olha, eu confio nele, é uma pessoa muito gabaritada, eu acredito que ele não trouxe dados errados, ele pegou esse furo aí dos dados do IBGE e ele cita diversas vezes o nome do Camarote no último vídeo. Aí quando ele quebrou a cara, o que acontece? Ele vai citar apenas uma única vez de passagem, assim, como se o Camarote não tivesse tido nenhuma relevância para as informações que ele trouxe no vídeo passado, né? É lamentável, lamentável, mas foi isso que aconteceu, né? Suposto vazamento, e ele tinha dado como certo, né? Os dados do Camarote. Confiou no cara? Vai confiar. Gente, vai confiar em jornalista da Globo News? É isso aí, é só decepção. O que ele vai dizer. E aqui eu só vou pegar um pequeno trecho do que ele disse há cerca de um mês atrás. Isso. Agora, uma coisa muito certa. Toda aquela história de que os católicos romanos estavam tendo uma retomada no Brasil e que as pessoas diziam que era uma coisa de internet, era uma falsa impressão passada por bolhas de internet,
Bom, os dados apontam que, de fato, alguma coisa está acontecendo fora da internet, alguma coisa está acontecendo na sociedade brasileira que está invertendo completamente as expectativas que nós tínhamos sobre o campo religioso brasileiro. Não está há cerca de um mês atrás. Não está invertendo coisíssima nenhuma, não tem nada invertendo. O fluxo está seguindo o seu curso normal. O fluxo está seguindo o curso normal. Eu não sei, mas são retóricas, né? Eu até entendo, ele está fazendo um vídeo para defender os católicos romanos, mesmo sendo ortodoxos, né? E os católicos os consideram heréticos, mas, enfim, na hora de lutar contra os protestantes, aí eles se unem, né? Não tem nenhum problema, faz parte do jogo. Mas é claro que ele está seguindo o fluxo normal. Não houve nenhuma reviravolta, né? O fato de você ter um pouquinho mais de 1% de diferença da década passada é muito normal analisando todos esses censos das décadas passadas. É muito normal isso. Não tem nada assim de anormal. Está dentro da normalidade. Eu vou mostrar isso para vocês depois. Exatamente. Mas você percebe que os dados que ele trouxe eram dados furados. O Gabriel está certo. Os dados vazados do camarote se mostraram equivocados. Mas, baseado nos dados divulgados sexta-feira pelo IBGE, eu digo para o Gabriel: Gabriel, não é coisa de internet. Alguma coisa está acontecendo fora das redes sociais, alguma coisa está acontecendo na sociedade brasileira que está quebrando as expectativas que todos nós tínhamos, todos os especialistas tínhamos, sobre o desenvolvimento do campo religioso brasileiro. Com os dados do IBGE, com os resultados oficiais do IBGE na mão, eu repito a mesma frase que eu disse nesse primeiro vídeo. Eu vou tentar explicar isso para o Gabriel, falando de uma previsão do professor Lucas Gesta. O professor Lucas Gesta, meses atrás, ele fez um vídeo em que ele analisava algumas projeções sobre o campo religioso brasileiro, e vejam bem o que o professor Lucas Gesta dizia. Então, o crescimento evangélico se mantém disparado no Brasil. Não só acima, né, do catolicismo, que a projeção é que em 2030 tenha mais evangélicos que católicos no Brasil. Então, lembrando, gente, que isso aqui é projeções matemáticas, isso aqui não é ideologia, os caras do IBGE não são crentes. Isso são projeções. Então, qual é a projeção para 2032, mais ou menos, mais 2030? Que tenha 39% de evangélicos e 38% de católicos. Qual é a projeção para 2050? É um pouco longe, mas eu já vi essa projeção, que em 2050 a gente vai ter, se continuar nessa caminhada aqui, cerca de 70% a 80% da população brasileira evangélica. Tá? Então vocês veem, pessoas, que o professor Lucas Gesta está, meses atrás, de uma live em seu canal, utilizando os dados do professor José Eustáquio Alves Diniz, que eu mencionei no meu vídeo anterior. Peço para que vocês vejam o meu vídeo anterior, onde eu analiso esses dados do professor José Eustáquio Diniz. Esses dados eram utilizados, tá, por todos os especialistas, basicamente, para prever que o censo de 2022 mostraria que no Brasil existiam 30% a 32% de evangélicos. No entanto, o censo saiu e nós vimos que eram 27%. Os mesmos dados do professor Alves Diniz, citados pelo professor Lucas Gesta como confiáveis, os mesmos dados apontavam que os católicos romanos em 2022 seriam cerca de 50% no Brasil. Bom, o Lucas Gesta, ele não fez a mesma coisa que você fez, Luiz, tá? Você praticamente endeusou os dados do camarote, né? Você deu ali toda a sua confiança. Eu não vejo isso no vídeo do Lucas Gesta. Ele simplesmente pegou ali uma estatística do IBGE, que estava ali, uma projeção, ele deixou bem claro, olha gente, isso aqui é uma projeção, tá? Isso aqui o pessoal não é crente, não está vendo o futuro, nada. São projeções matemáticas. Agora, ele está usando o Lucas Gesta simplesmente para tapar um buraco. Que buraco é esse? A falsa previsão que ele fez a partir dos dados do camarote. Que nem estatístico é apenas um jornalista que erra pra caramba, tá? Erra muito em previsões políticas, eleição, tudo.
Aí ele foi confiar nos dados do cara, que era um furo de reportagem. Mas enfim, eu não vou condenar ele, qualquer um de nós poderíamos errar como ele errou. Mas o que ele está fazendo? Ele está jogando o Lucas Gesta para tentar fazer assim, ó, se eu errei, ele também errou. Tá? Então, é claro que os dados deste professor que fez essa previsão, né, até 2030, depois de 2050, né, ele está fazendo baseado no quê? No crescimento da década anterior. E segundo o Luiz, ele errou por causa disso, tá? Então todo mundo errou porque confiou nos dados deste homem. Agora, o que ele vai fazer nesse vídeo é justamente o contrário. Aliás, igual. Ele vai usar a mesma tática daquele professor. Ou seja, ele vai basear nesses dados de agora, para fazer uma previsão para o futuro. Olha, se o professor errou com a previsão para mais, superestimando os números evangélicos, ele vai fazer uma previsão subestimando os números evangélicos. Mas está caindo no mesmo erro, infelizmente. No entanto, no censo do IBGE veio 56,7%, 57% arredondando. Os mesmos dados do professor José Eustáquio Alves Diniz, mencionados pelo professor Lucas Gestas em sua live como confiáveis, diziam que em 2032 os evangélicos superariam o número de católicos romanos no Brasil e os evangélicos se tornariam o maior grupo religioso do país. Pergunto, tudo isso se confirmou? Não, isso não se confirmou. Por quê? Porque estão acontecendo coisas fora da internet, fora da bolha da internet. Estão acontecendo coisas na sociedade brasileira que tem freado fortemente o crescimento evangélico. Não freou. Eu não sei de onde que ele tirou essa ideia que freou fortemente o crescimento evangélico. Gente, é só pegar as estatísticas do IBGE. Foi coisa mínima. Né, em relação à década passada. Isso é muito normal, como eu mostrarei daqui a pouco. Então, ele tenta assim maximizar isso aí, né, para tentar falar assim, olha, os evangélicos estão perdendo fiéis porque alguma coisa etérea, não se sabe o que, mas existe alguma coisa na sociedade que está barrando este crescimento evangélico. Ele vai até falar, no outro vídeo ele falou sobre estagnação, né? Coisas absurdas, que não se comprovam. Ele não sabe o que é, mas está acontecendo alguma coisa. Tem freado a queda, o declínio do número de fiéis católicos romanos e que mudaram as expectativas para as próximas décadas no campo religioso. Curso gratuito de inteligência emocional para você. Infelizmente é assim, gente. Quando você está ao vivo... Financeiros. O Gabriel, inclusive, ao longo do seu vídeo, eu não vou colocar o vídeo dele aqui todo, porque o meu propósito aqui não é refutar o Gabriel, só estou utilizando aqui o Gabriel como exemplo de uma retórica apologética evangélica que tem surgido logo depois da divulgação do censo, que é uma apologética voltada para comemoração dos números e para a construção de uma narrativa em cima desses números. Construção de uma narrativa em cima dos números. Comemoração. Não. Imagina o seu time. Tá lá. Meu time é o Corinthians. Corinthians vai lá contra o Palmeiras. Tá ganhando de 3, 4, 5 a 0 contra o Palmeiras. Eu não vou comemorar? Então quer dizer que quando eu falo que o meu time ganhou de 5 a 0 do outro, eu tô construindo uma narrativa. É a mesma coisa que está acontecendo aqui, né? Mais de 5 pontos cresceram os evangélicos. E os católicos perderam mais de 8 pontos. Quem que tem que comemorar? Os católicos ou os evangélicos? Isso é narrativa? Óbvio que não. Isso é trabalhar com fatos da realidade. Pronto. É difícil de aceitar. Mas, deixando de lado as ideologias, as visões distorcidas religiosas, a gente tem que encarar os fatos da realidade. Tá? Os evangélicos continuam crescendo e os católicos continuam caindo. Tá? Não tem narrativa nenhuma. É algo normal que está acontecendo há muito tempo, durante todas essas décadas. Como se os evangélicos estivessem
bombando no Brasil, o crescimento evangélico estaria bombando no Brasil. E como a gente vai ver, não é o caso. Mas o Gabriel lê alguns sites, ele lê alguma coisa ali publicada no site do IBGE, mas ele parece deixar escapar aquilo que foi verdadeiramente notícia nesse censo. Se a gente abre aí a Folha de São Paulo, a gente encontra artigos do seguinte teor: porque o avanço evangélico estagnou e não deve voltar, do Fábio Mies, doutor em economia e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, e do Rafael Kopp, também doutor em economia e professor da USP. Os dados sobre religião do censo 2022 surpreenderam muitos analistas. A participação dos evangélicos cresceu, mas ficou abaixo das expectativas. Estimativas comuns apontavam que eles já representariam entre 33% e 35% da população. O número final foi de 26,9% frente aos 21,6% registrados em 2010. Então veja, não são duas pessoas de bolhas católicas romanas fazendo propaganda contra os evangélicos e os protestantes. São doutores que estão vendo a mesma coisa que eu vi e que muitos pesquisadores e analistas viram. Os evangélicos cresceram menos do que o esperado. Muitos passaram a tratar como certo que os evangélicos se tornariam maioria em breve. Mas os dados deste censo sugerem uma desaceleração. É improvável que o ritmo acelerado retorne. O que explica essa mudança? Então os dois professores estão vendo que ocorreu uma mudança e agora vão tentar explicá-las. Se a gente vai no site da BBC News, a gente também vê matérias do mesmo teor. Evangélicos vão ser a maioria no Brasil? O que diz nova projeção baseada nos dados da religião do censo 2022. Então aqui ele já coloca como pergunta, porque antes era dado como certo, como a gente viu na live do professor Lucas Gesta, era dado como certo que em 2032 os evangélicos se tornariam o maior grupo religioso brasileiro. Então aqui ele já coloca como uma pergunta. E ao longo da matéria eles vão se perguntar o que explica o freio evangélico, os católicos estancam a sangria. Na BBC, matérias do mesmo teor: avanço evangélico perde força e outros 7 dados inéditos sobre religião no censo 2022. Primeiro dado que eles tratam, tá? Número 1, avanço evangélico perde força. Crescimento dos evangélicos desacelera pela primeira vez desde 1960. Depois nós vamos tratar sobre este gráfico aí que ele mostrou, tá? Ele simplesmente está passando o gráfico, só que ele não está analisando o gráfico. Depois nós vamos analisar esse gráfico que ele mostrou agora há pouco. E aí a matéria vai trazer alguns especialistas para tentar explicar essa desaceleração, como a professora Silvia Fernandes, da Universidade Rural do Rio de Janeiro. Algumas mídias foram procurar, inclusive, o professor José Eustáquio, que foi o autor da projeção, demógrafo e estatístico, ex-funcionário do IBGE, que foi o autor de estudos e previsões que diziam que os evangélicos seriam, em 2022, 32% da população brasileira e que se tornariam o maior grupo religioso do Brasil em 2032. Aquela previsão que foi mencionada pelo professor Lucas Gestas em sua live. Então, por exemplo, a Folha de São Paulo vai publicar uma entrevista com ele. O professor Eustáquio vai fazer uma nova previsão. Ele vai dizer, não, em 2032 não vai dar, tá? Em 2032 os evangélicos não vão passar os católicos. Então ele diz, se o crescimento evangélico continuar com uma média anual de 0,89% ao ano, e se o declínio católico romano continuar a uma média de menos 0,7% ao ano, então, em 2049, 2050, evangélicos na cabeça. O problema é que a gente sabe que essas médias não vão continuar dessa maneira. Na verdade, a gente sabe que essas médias já não estão mais assim. Mas antes de explicar isso, eu também vou comentar essa observação do Lucas Banzoli. Olha, ele diz que essas médias não vão se revelar como são, como é a previsão deste professor, desse especialista, porque ele tem certeza que não é assim, tá? Só que a dele, aí sim, as previsões dele são as certas, tá? Não há nenhum obstáculo político, social, econômico, cultural que possa desmantelar ali as previsões que ele vai fazer a partir dos números que ele irá trazer depois nesse vídeo, né? É assim, é uma coisa um pouco incoerente, né? Enquanto ele denigre as previsões baseadas também em números de outro especialista, ele coloca a dele como a certa, né? Então, nós temos aí 2 pesos e 2 medidas, infelizmente. Vamos ver o que ele vai falar sobre essa pesquisa. Ah, tá, sobre essa questão. Ele vai citar o Lucas agora, falar sobre a questão da faixa etária, né? Que o Lucas trouxe um vídeo falando sobre isso, e aí ele vai tentar contestar o que o Lucas está falando.
A gente pesquisa por faixa etária, e isso é muito importante porque mostra a tendência para os próximos anos e para as próximas décadas. A gente vê que, apesar dos evangélicos serem 27% e dos católicos serem 56% da população em geral, entre os de 10 a 14 anos, os católicos são muito menos, são 52%, os evangélicos são muito mais, 31%. E a mesma coisa a gente observa na população entre 15 e 19 anos, entre 20 e 24 anos, entre 25 e 29 anos e também até mesmo entre 30 e 39 anos. Só quando a gente chega na população de 40 a 49 que a gente vê a estatística mais compatível com aquilo que a gente tem hoje, de fato, né? 56 contra 27. E quanto mais a gente vai envelhecendo a população, maior é a quantidade de católicos. Na população de 80 anos ou mais, a gente tem 72% de católicos contra apenas 19% de evangélicos. Não é à toa que todas as vezes que eu coloco na Rede Vida para assistir uma missa, 99% das pessoas que estão lá, é tudo velho, né? Aqui eu estou abrindo a publicação do IBGE, tá, pessoas? Para vocês vislumbrarem ao que ele está dizendo. Ele está fazendo uma análise por faixa etária. Eu não vou comentar essa faixa acima de 50 anos, porque a transição religiosa no Brasil, a onda evangélica, que a gente chama de terceira onda de Freston, né, a onda neopentecostal, ela começa no Brasil em 1980. Então, antes de 1980, você não tinha essa onda neopentecostal de crescimento evangélico. Nos anos 70, mais de 90% da população brasileira era católica romana. Então é absolutamente comum que acima dos 50 anos exista um crescimento muito expressivo da proporção de católicos romanos. Tá? Isso significa apenas que a onda evangélica no Brasil aconteceu de 1980 para cá. Agora, as faixas etárias mais jovens não apontam uma perda de hegemonia católica romana. A primeira coisa que a gente vê quando a gente olha essas faixas etárias mais jovens, sim, existe um decréscimo de 4, 5 pontos percentuais entre os católicos romanos nessas faixas. Então, nesse ponto, o Lucas está certo. No entanto, a gente não vê um declínio gradual do catolicismo romano conforme a gente vislumbra as faixas etárias mais jovens. A gente não pode dizer que quanto mais jovem, menos católico romano. Veja, nessa faixa de 25 a 29 anos, 51,2% são católicos romanos. Mesma proporção da faixa de 20 a 24. Mas entre 15 e 19 já cresce para 52,2% e permanece em 52% entre 10 e 14 anos. Então não há um viés de queda, pelo contrário, a geração de 10 a 20 anos é um pouquinho mais católica do que a geração de 21 a 30 anos. Segundo ponto, em todas essas faixas etárias, os católicos romanos continuam consistentemente como a religião majoritária. Tá? E quando eu falo religião majoritária, eu não estou me referindo apenas maior grupo religioso. Não estou dizendo que os católicos romanos são o maior grupo religioso apenas. Eu estou dizendo que eles têm a maioria das pessoas dessa faixa. Eles têm mais de 50%. Eles são majoritários nesse recorte. São os evangélicos, tampouco existe um grande avanço deles nessas faixas etárias mais jovens. Tá? Lembrando que no censo a proporção de evangélicos veio em 26,9%, 27%. E quando a gente chega aqui, os evangélicos são 28%, 27,9%, 27,5%, 29%. E veja só, também não dá para dizer que quanto mais jovem, mais evangélico. Porque a geração de 30 a 40 anos era um pouquinho mais evangélica que a geração de 20 a 30 anos. O Lucas ele aponta essa faixa de 10 a 14 anos, onde os evangélicos realmente ultrapassam 30%, eles estão próximos de 32%. Mas a faixa de 10 a 14 anos é uma faixa de crianças, são crianças, não dá para dizer que existe uma conversão massiva de crianças de 10 anos ao protestantismo. É muito mais... Não, assim, talvez ele não saiba o que é conversão dentro do protestantismo. Né? Eu, por exemplo, me converti com 15 anos. E tem vários amigos que se converteram tudo nessa faixa. Então, há sim uma consciência e de conversão dentro dessa faixa etária para os evangélicos. Tem sim. Né? E essa faixa etária aqui, o que o Lucas está falando, é que é o seguinte, com o tempo, a faixa etária católica de 80, 70 anos, eles vão morrendo, né? E não vão ser repostos, enquanto que os evangélicos, se continuarem essa faixa etária, eles vão permanecer, porque são mais jovens. Essa é a ideia do Lucas. Agora, a questão não é nem essa aqui. Né? A questão é uma outra questão muito pior. Depois o Lucas vai falar, vou colocar um vídeo dele falando sobre a questão das crianças.
De qualquer forma, essa faixa não é a faixa mais indicada para falar de uma transformação religiosa, porque são pessoas muito novas que estão, em geral, acompanhando a religião dos pais. Olhando para esses dados, a gente não vê nesses dados uma transformação demográfica que aponte uma perda de hegemonia do catolicismo romano. O que dá para dizer é assim, vamos dizer que daqui a 30 anos todas as pessoas acima de 50 anos tenham falecido. E aí essa faixa etária aqui, essas faixas etárias, se tornem a representação do que nós teremos no Brasil em 2050, 2060. Bom, será mais ou menos 52% a 28%. Pessoas, deixa eu explicar para vocês por que o Brasil não será um país evangélico. Agora o que ele vai fazer? Ele vai fazer a projeção dele, tá? Ele descartou a projeção do professor, rejeitou aquela projeção, né? Denegriu ao máximo aquela projeção, olha, não se sustenta por causa disso, disso, daquilo. Aí agora ele vai colocar a projeção dele baseada no mesmo sistema que o professor, né? Agora eu pergunto, por que a dele vai dar certo e a do outro não dá certo, né? Pode dar certo. Se continuar o crescimento evangélico, independente do grau de crescimento, em algum momento os católicos serão ultrapassados. E se continuar essa queda dos católicos, em algum momento será ultrapassado. Ah, não pode ser em 50? Vai talvez ser em 60, 70? Não importa. Vai acontecer, né? Agora, ele vai usar essa projeção para falar que o Brasil nunca vai ser evangélico. Vamos lá. Tentar ser o mais didático possível, então perdão se eu parecer óbvio demais para alguém, tá? Então vamos lá, esse gráfico aqui representa o crescimento anual médio dos evangélicos em cada década, em cada período entre os censos. Então entre o censo de 80 e 91, o crescimento, a média anual de crescimento evangélico foi 0,23, entre o censo de 91 e 2000 foi 0,67 por ano, entre o ano de 2000 e 2010, 0,65, entre o ano de 2010 e 2022, 0,39%. Essas médias, elas demonstram que existe um declínio no ritmo de crescimento evangélico. Os evangélicos ainda estão crescendo, mas um ritmo muito menos elevado do que na década anterior. Veja que entre 2000 e 2010, os evangélicos cresciam, como proporção da população brasileira, 0,65% ao ano. E entre 2010 e 2022, eles cresceram 0,39%. Preste atenção. Como não se devem ler esses números, tá? Quando a gente diz que a média entre 2000 e 2010 era 0,65 e a média entre 10 e 22 é 0,39, vocês não devem entender o seguinte, ó. Não, entre 2000 e 2010, os evangélicos cresciam 0,65% em todo ano. Em 2001 cresciam 0,65%, em 2002 0,65%, 2005 0,65%, 2008 0,65%, 2010 0,65%, e em 2011 0,39%, 2012 0,39%, 2013 0,39%, 2022 0,39%. Não é assim. O que existe é uma curva de desaceleração. No mundo real, tá? Existe uma curva de desaceleração. Então em um ano os evangélicos cresciam 0,6%, aí no ano seguinte 0,53, depois 0,48, depois 0,42, e o ritmo de expansão vai declinando. É essa linha azul aqui que está dando conta dessa diminuição gradual, dessa curva gradual declinante do ritmo de expansão evangélica. Contexto de desaceleração do crescimento evangélico. Uma desaceleração forte, tá? De 0,65 para 0,39. Segundo ponto, o que representa essa média de crescimento anual? É uma simples ponderação numérica do período. Os evangélicos cresceram 5 pontos percentuais em 12 anos, a gente pega esses 5,1 pontos percentuais, divide por 12 e acha essa média de 0,39. Uma média de 0,39% nesse período significa que nos anos iniciais, 2011, 2012, o ritmo de crescimento evangélico era superior a 0,39%. E nos anos finais, 2020, 2021, 2022, era inferior a 0,39%. Se a gente supõe que os evangélicos estavam crescendo 0,39% em 2022, em um contexto de declínio, de ritmo, de desaceleração, então a média não poderia ser 0,39%. A média teria que ser mais alta que isso. Será que eu entendi a lógica, pessoal? Acho que está claro, né? Se a média é 0,39%, em um cenário de declínio, de perda de ritmo, no início dessa mensuração, os números, o ritmo era maior que 0,39% e no final ele era menor que 0,39%. Qual deveria ser o ritmo de expansão evangélica nos anos iniciais desse período, 2011, 2012? Será que estava na faixa dos 0,4%, 0,41%, 42%, 0,45%? Se a gente supõe que lá para 2010 os evangélicos estivessem crescendo apenas 0,45%, para a gente achar essa média de 0,65%, a gente tem que jogar o crescimento deles no ano 2001, 2002, lá para cima, tá? O crescimento deveria ser na ordem de 0,85, 0,9, para a gente achar essa média de 0,65 aqui. Por quê? Porque isso aqui é uma média, um contexto de desaceleração, e a gente tem que levar em conta, tá, as médias das décadas anteriores. Então veja que tudo é uma questão de você conseguir adaptar os números, descobrir a linha de tendência dessa aceleração e desaceleração. Então a solução é achar uma posição e adequar os números para achar uma linha de tendência de desaceleração. Então você está procurando realmente provar que os evangélicos não irão crescer, tá? Essa é a ideia, né? Então você não trabalha mais como cientista, você trabalha como advogado. Existe uma diferença entre o cientista e o advogado, né? Quem é da área aí sabe muito bem, né? O advogado ele já vai com argumentos prontos para provar alguma coisa. O cientista não.
O cientista vai com perguntas, sempre com dúvidas, né, para tentar mostrar a verdade da realidade ali. Mas enfim, ele vai fazer essa projeção. Eu não estou aqui acelerando ele por falta de respeito a alguma coisa, tá bom? É porque o vídeo eu não quero ficar muito longo, já tá longo, né? E eu tenho mais coisas para falar. Mas vamos lá. Aceleração de crescimento. É uma simples questão de a gente aplicar racionalidade aos dados para a gente tentar entender essa dinâmica de curva, ou então você aplicar essa formulazinha aqui. Lá para 2022, com certeza, seguramente, essa expansão evangélica vai estar abaixo dos 0,3%, vai estar na faixa, na casa dos 0,2%. Pode ser 0,21, pode ser 0,28, vamos chutar aqui 0,25%. Então eu pergunto a vocês, um crescimento de 0,25% em 2022 é um crescimento bombástico ou não? Eu deixo aí a critério de cada um. O que a gente tem que ter em mente é que 0,25% em 22 ainda está em um contexto de desaceleração. Os evangélicos eles podem supor o seguinte, não, desacelerou para 0,25%, mas esse é o piso, não vai desacelerar mais, vai ficar em 0,25% o restante da década. Bom, essa é uma alternativa de crença deles, mas não é o mais provável diante dos números. O mais provável diante dessa dinâmica de declínio forte é que, se há uma desaceleração com um ritmo razoavelmente elevado, a curto prazo, essa desaceleração continue. Se de forma mais intensa, se de forma menos intensa, a ver. Mas é muito mais provável que em 23, 24, 25, essa desaceleração de ritmo evangélico continue. É muito mais provável, muito mais razoável afirmar isso do que afirmar que, de repente, parou em 0,25% e vai continuar 0,25% o restante da década. Mas se você quiser acreditar que vai... Bom, você percebeu aí que ele coloca toda a fé nas projeções dele, né? E ele acredita que essas projeções, baseadas na década passada, só na década passada, vai se sustentar ao longo das outras décadas que virão. Ele é professor de história, ele não é cientista social, não é sociólogo, então talvez por isso que ele está usando apenas os números. A gente sabe que a realidade social, ela não se baseia apenas em número. O número ele é enganoso, principalmente em questões de estatística. Ele é muito enganoso. Tem até um livro, né, escrito, cujo título é Mentindo com Estatística. Um livro muito bom que eu recomendo você a adquirir e ler, para não ser enganado muitas vezes pela mídia, que trabalha muito com as questões de estatística, principalmente em eleição. Se você quer provar que uma pessoa não entende nada do que está falando, não entende nada do campo social, da realidade, deixa ela falar sobre estatística. Toda a época de eleição é assim. Aí aparecem os grandes matemáticos, né? Aparecem os projetistas, os estatísticos. Não, porque você tem que diminuir aqui, ele cresceu aqui, mas ele não será eleito por causa disso, daquilo, da região norte e tal. E aí, sempre quando tem a eleição, as estatísticas caem por terra. Por quê? Porque são previsões que não levam em conta toda uma realidade social. Ele sabe muito bem disso, ele vai falar isso no final do vídeo dele. Admitir ainda que de modo mais comedido, mas ele vai admitir isso. Agora, vamos dar uma olhada em alguns números? Deixa eu ver aqui. Esse é do Lucas, não é isso? Deixa eu ver. Aqui. Esses números aqui, tá? Da BBC. Mesmo site que ele estava usando lá. E ele passou por ele. Aqui nós temos o crescimento evangélico desde 1890, né? É lógico, nessa época que não tinha censo, eles não fizeram censo, o censo começa de 1940 a 1950. Você pode ver que aqui, ó, de 1890 até 1940, olha o tanto de tempo aqui, né? A população evangélica estava na casa de 1,7. E aí, 1940 a 1950, começa realmente a ter uma contagem mais apurada, né? 1940, durante essa década aqui, olha quanto que cresceu os evangélicos, 0,8%. 0,8%. Esse foi o crescimento.
né? Na década de 50 a 60, olha aí, caiu 0,6%. Imagina se existisse um professor Luiz nessa época e querendo contestar, né, o crescimento evangélico, alguém projetando, olha lá, no ano 2000 os evangélicos terão milhões de pessoas, né? Terão lá na casa dos 15 milhões, 20 milhões de pessoas. E aí, imagina esse professor baseando nesse crescimento ínfimo, menor da década de 50 a 60, menor do que da década de 40 a 50. Tá vendo? Eles estão decaindo. Eles não estão crescendo como deveriam. Tá? Então, vamos projetar que o Brasil nunca terá milhões, né, 20 milhões, 15 milhões de evangélicos lá pelo ano 2000. Mas você vê como que os números e a realidade ela é muito volátil, e por isso que eu falo que você não pode fazer exercício de futurologia através de provisões matemáticas, porque a realidade social ela não está a par muitas vezes com os números. Veja bem, a década de 40 a 50, 0,8, da de 50 a 60 caiu para 0,6, da de 60 para 70 nós temos um aumento de 1,1. O que aconteceu aqui? Olha, aqui nós temos, se a gente tirar a percentagem aqui, é de 0,2% de crescimento de uma década para outra. É muito pouco. Agora, da década de 60 até a 70, olha aqui como que cresceu. Cresceu muito. Cresceu muito. O que aconteceu aqui? Aqui nós temos um fenômeno social que é a urbanização do Brasil, o êxodo rural. Essas pessoas saindo da década de 50, vindo para a cidade até a década de 70, estão indo para a cidade, principalmente para as regiões mais pobres, e ali elas encontram as igrejas evangélicas já estabelecidas, que acolhem essas pessoas, pregam o evangelho e essas pessoas se convertem. Aqui há uma explicação social para a conversão. Veja, eu estou usando explicação social, tá? Para a conversão dessas pessoas. Por isso que teve esse aumento aqui. Na década de 70 e 80 aqui, nós crescemos um pouco, olha, de 1,1 para 1,4, nós temos aí uma diferença de 0,3% de crescimento. Melhor do que aqui, tá? Mas ainda pouco de uma década para outra. Se você ver por essa perspectiva, você vai falar assim, puxa vida, se a gente for projetar, fazer uma projeção como ele está fazendo, o Brasil nunca iria alcançar em 2022 esse tanto de evangélico que nós temos. Nunca. Tá? Por isso que eu falo, a projeção que ele está fazendo é apenas um brinquedo matemático. Tá? Ela não serve. Mas isso aí também não deve servir também para aquele professor que falou que em 2030 o Brasil seria evangélico. Também não. Ele também errou. Ele também errou por não levar em consideração uma variante enorme de questões sociais, culturais, políticas, mas enfim. Aqui, da década de 80 até a década de 90, nós temos um pulo aqui de 1%. Tá? O maior, considerando essas outras décadas aqui, olha. 1% de 1,4 para 2,4, nós temos uma diferença de 1%. Agora, olha aqui o boom de 1990 para o ano 2000. Olha o boom, 6,1%. 6,1%. Tá? Gente, isso aqui é muita coisa. Tá? O que aconteceu? Isso aqui extrapolou todas as estatísticas que vinham desde a década de 40, olha. Um crescimento lento, porém contínuo, porém lento, tá? Em alguns momentos perdendo aqui na década de 50 para 60, perdendo, né? Até, se for comparar década com década. Mas aqui, da década de 90 para o ano 2000, nós temos mais de 4%, gente. 4% aí de crescimento dos evangélicos. O que aconteceu? A solução é tentar explicar através do neopentecostalismo. Olha, porque houve o boom das igrejas, surgimento das igrejas neopentecostais, que surgiu na década de 80,
Tá, mas da década de 80 até a década de 90, os neopentecostais não cresceram tanto assim. Não cresceram tanto assim. Agora, eu tenho uma explicação melhor aqui, tá? Que nenhum cientista social estava prevendo da década de 80 para a década de 90. Eu quero chamar a sua atenção para isso aqui, olha. Tá? Isso que aconteceu na década de 90. A Igreja Assembleia de Deus, ela fez um projeto de final de milênio para ganhar 50 milhões de evangélicos para a Grey Assembleiana. 50, essa era a projeção. Então houve todo um empenho, todo um projeto com reuniões que exigiu todo o empenho da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Brasileira na Convenção Geral. E isso foi trabalhado muito nas escolas dominicais, nas reuniões, nos cultos, né? Então aqui, olha, nós temos o Mensageiro da Paz, que era o órgão oficial, que é ainda o órgão oficial, né, da Igreja Assembleia de Deus, nessa década, olha, a década da colheita, de 1990 a 2000. Qual que era o objetivo dessa década da colheita? Conseguir 50 milhões de evangélicos em uma década. De acordo com o censo de 1991, a Assembleia de Deus tinha 2.439.770 membros na década de 90. Na década de 90. Aí no ano 2000, olha para quanto que foi a Assembleia de Deus, para mais de 8 milhões de pessoas. Mais de 8 milhões de pessoas. Gente, é assim algo fenomenal, que não estava previsto nos cálculos estatísticos, que não estava previsto nem mesmo nos cálculos sociais, dos cientistas sociais. Isso é algo que foge. Por isso que eu falo, a realidade social, ela não se submete a meras estatísticas com números frios. Não se submete, ninguém estava esperando isso. E isso aqui que alavancou aí o crescimento evangélico nessa década de mais de 4%. Olha, a igreja conseguiu crescer 245% nos anos da década de 90. E aí nós temos depois, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Aqui. Nós temos as lições bíblicas da escola dominical. Na década de 90, as lições bíblicas da escola dominical tinha assim uma soltura ali de mais ou menos 1 milhão de exemplares. Depois duplicou, foi para 2 milhões de exemplares. Isso foi para o Brasil inteiro, trabalhando a questão da década da colheita. Grupos de círculo de oração foram formados, milhares de irmãs orando, e grupos de evangelismo foram formados, estruturas foram montadas, igrejas foram projetadas, líderes foram treinados para a grande década da colheita. Isso aí movimentou durante 10 anos um frenesi enorme dentro das Assembleias de Deus. Eu lembro que eu era assembleiano nessa época. Eu estava lá. E quantas pessoas nós levamos para a igreja? Muitas pessoas. E maciçamente, 99% de católicos. 99% de católicos. Mas isso estava previsto? Não, não estava previsto. Ninguém ia prever que uma igreja sozinha iria ganhar tantas pessoas durante uma década, né? E aí foi a projeção que alavancou aí o número, aquilo que você viu lá atrás, né? Daqui, olha, da década de 90 para o ano 2000, olha. Olha o salto, 2.4 para 6.1. Não é à toa, né, que aqui na inteligência artificial do Google é só jogar lá. Crescimento das Assembleias de Deus de 1990 a 2000. Entre 1990 e 2000, houve um crescimento expressivo das Assembleias de Deus no Brasil, parte do fenômeno geral de crescimento da população evangélica no país. As Assembleias de Deus, como a maior denominação pentecostal brasileira, contribuíram significativamente para este aumento, passando de 8,1 milhões de fiéis
em 2000. Este crescimento foi marcado por metas ambiciosas, como a década da colheita, que visava ganhar 50 milhões de almas para Cristo, preparar 100 mil novos obreiros e estabelecer 50 mil novas igrejas. E isso não estava previsto nas estatísticas. Aí depois do ano 2000, para o ano 2010, olha que nós temos aqui um outro crescimento, tá? Exponencial, muito grande também, muito grande. Aqui nós temos realmente a força dos neopentecostais, tá? Os neopentecostais ajudaram muito aqui neste crescimento, tá? As novas tendências de igrejas, tá? E do ano 2010 para o ano 2022, nós temos uma pequena redução aqui de 1 ponto, alguma coisa. É isso que os católicos estão comemorando. É isso que o Luiz está comemorando. Olha, está tendo uma desaceleração. Mas isso é normal. Compare aqui, olha. Olha, compare isso aqui. Tá? Isso é normal. Essa variação de década para década é normal. Uma hora cresce mais, outra hora cresce menos. Uma hora devido a um influxo social aí, como a questão das Assembleias de Deus. A gente não sabe o que vai acontecer. Pode aparecer uma nova igreja aí que alavanque aí um crescimento exponencial, que a gente não está esperando, né? Não subestime o ardor evangelístico dos evangélicos. Não subestime, tá? Porque uma hora ou outra pode explodir aí uma nova meta de crescimento aí das Assembleias de Deus ou de outras igrejas que possa alavancar ainda mais. Mas eu não quero ficar somente nisso, tá? Vamos aqui dar uma olhadinha num artigo que eu fiz, foi publicado aí, a geografia da fé no Brasil pós-censo 2022. Aí eu falo sobre os dados estatísticos, né? Os evangélicos continuam crescendo, os católicos reduziram a perda. E aí, é claro, tem algumas explicações que eu li de especialistas que não tem nem pé nem cabeça. Algumas são completamente enviesadas politicamente, né? E a gente não pode dar vazão a isso, né? Algumas são apenas conjecturas, não tem nada factual ali, empírico, que você possa provar, são apenas conjecturas, mas é o jeito deles explicarem. Olha, por que está acontecendo? Por que diminuiu um pouquinho a aceleração, né? E eles têm que explicar isso. Muito bem. Só que eu percebi algumas coisas interessantes nessas pesquisas. Por exemplo, eu coloquei aqui problemas técnicos na pesquisa. O próprio Eustáquio, ele vai alertar para uma inconsistência preocupante. O IBGE projetou uma população de 203 milhões em 2022. Estatística do IBGE. Mas um ano depois revisou esse número para 210 milhões. Uma diferença de quase 8 milhões de pessoas, gente. Como que isso pode acontecer? Como que isso pode acontecer? Se milhões de brasileiros não foram contatados ou corretamente classificados, isso pode ter impactado diretamente os dados religiosos, especialmente entre os evangélicos, cuja identificação religiosa é mais sensível à forma de abordagem. Muitos poderiam ter sido subnotificados ou classificados em categorias genéricas como sem religião ou outras religiosidades. Esse tipo de erro metodológico é especialmente prejudicial para comunidades religiosas descentralizadas, como muitas igrejas evangélicas, em que o pertencimento não está ligado a uma estrutura formal, ou seja, institucional. Pesquisas mais qualitativas, como as feitas por institutos confessionais, puderam fornecer uma contranarrativa e indicar um crescimento ainda maior. Tá? Nós temos, por exemplo, a pesquisa aqui feita em 2020 por um instituto de pesquisa, o Datafolha. Tá? Aqui não é projeção, aqui são pesquisas que são feitas. É claro, não tem uma qualificação igual à do IBGE. Claro que não. Tá? São amostras muito menores. Mas dava para entender o avanço evangélico. Olha aqui. 50% dos brasileiros são católicos.
31% evangélicos e 10% não tem religião, diz Datafolha. 3/1/2020. De 2020. Isso é interessante. Deixa eu ver aqui mais. Muito bem. Vamos continuar aqui. Aí nós temos uma outra questão, o fenômeno dos desigrejados. A questão de como que o IBGE está agrupando esse contingente, esse grupo, né? Como que eles estão desmembrando esse grupo? Eles estão apenas simplesmente jogando todo mundo que fala que não é nem católico, não é evangélico, não é espírita, ou das religiões afro ou budista, tudo dentro de um pacotão geral, né? Que eles acham que é ou desigrejados, ou evangélicos não praticantes, ou sem religião. E na verdade, isso aí está maquiando os números. Por quê? Eu coloquei aqui, olha, pegando os dados da própria BBC. A antropóloga Jaqueline Teixeira da USP destacou o crescimento dos chamados desigrejados, que ela chama de evangélicos não praticantes, termo impreciso. Esses indivíduos foram afastados de instituições religiosas, ou se afastaram, né, de instituições religiosas, mas não da fé evangélica em si. Muitos continuam com práticas religiosas ativas, como leitura da Bíblia, oração e reuniões em casa, o que caracteriza mais um modelo alternativo de comunidade do que um abandono da fé. Esse movimento não é marginal ou recente. E aí eu trago dados lá do esqueci o nome, lá dos Estados Unidos, onde já havia começado esse movimento. E aqui no Brasil eu tenho irmãos que não congregam em igrejas institucionais, congregam em casas. Eles têm ceia, eles têm batismo, eles têm culto. Mas se você perguntar para eles se eles se consideram presbiteriano, batista, evangélico, não. Muitos não querem nem colocar nome, são contra o nome de igrejas, tá? Mas eles vivem uma fé evangélica, são evangélicos, mas que não querem estar dentro das igrejas institucionalizadas. É uma nova reformulação. E aí, quando você joga dentro desse pacote chamado desigrejados, parece que as pessoas são aquelas que abandonaram a fé, né? E não é. Então isso aí está maquiando muito os números, que poderia crescer mais ainda. De 5% poderia ir para 6% de evangélicos. 6% de evangélicos, né? E aí nós temos um outro problema. Os católicos, que são católicos, não católicos praticantes, são simplesmente católicos. E aí eu coloco, né, os católicos que simplesmente vão uma vez por ano à missa, ou o católico que vai na missa, mas não é praticante, o cara bebe, o cara é divorciado, o cara não acredita no Papa, quer dizer, o cara não tá nem aí, ele vai na missa porque tem uma tradição de ir na missa, mas na prática ele não é católico. E aí? Só que na hora da entrevista, católico, 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 e isso vai encher, né, esses números para a Igreja Católica, quando na verdade, se você for realmente contabilizar os verdadeiros católicos, são minoria no país, são muito minoria, muito menor do que os evangélicos, muito menor. Eu não estou falando com dados aqui, estou fazendo um chutômetro, tá? Só no olhômetro, só no empirismo. Olhando, você percebe que os evangélicos são muito mais fiéis, muito mais engajados na religião do que os católicos. A maioria dos católicos estão naquela faixa que a gente podemos chamar de católicos culturais. O cara nasceu numa família católica e se diz católico. Na hora do IBGE, sou católico. Mas na verdade, não tem nada a ver com a fé católica, de modo algum. Se a gente for levar em consideração isso, os católicos caem mais ainda. Muito mais, né? E aí nós temos um outro porém, né? Algumas religiões que foram colocadas no censo passado na conta dos evangélicos foram tiradas agora. Eu não falo que isso é bom ou ruim, tá? Eu só falo que mudaram as estatísticas. Tá? Eles mudaram a técnica não, mudaram
a forma de contabilizar os evangélicos, tirando alguns que eram contabilizados como evangélicos. Sem falar das questões das crianças de 10 anos. Que foi isso que o Lucas falou no seu vídeo, tá? Vamos ver o que ele vai dizer aqui. Vou colocar para você, olha. Foi projetado e a realidade que foi mostrada é simplesmente porque o IBGE deixou de considerar as crianças de até 10 anos, como eles fizeram nos últimos censos. Inclusive eu mostrei no meu vídeo que entre as faixas etárias mais jovens você tem uma quantidade maior de evangélicos e menor de católicos. Quanto mais você vai envelhecendo a população, por exemplo, aqui na população de 80 anos ou mais, você tem uma quantidade recorde de católicos, né? 72%, e o mínimo possível de protestantes, 19% apenas. Aí você vai recuando, você vai ter uma quantidade muito maior de evangélicos e muito menor de católicos. Ou seja, a população protestante ela é proporcionalmente maior entre os mais jovens e menor entre os mais velhos. Então, quando o IBGE decidiu tirar da análise dele justamente essas crianças de 0 a 10 anos, que eram consideradas antes para efeitos de estatística, eles literalmente suprimiram uma faixa etária inteira onde o protestantismo leva vantagem e teria crescido mais se não fosse por conta disso. Ou seja, o IBGE mudou os critérios da pesquisa para conseguir abaixar artificialmente a quantidade de evangélicos em relação àquilo que seria se eles tivessem mantido o mesmo critério anterior. E é só por isso que os protestantes não cresceram 6 pontos igual da outra vez. E eu vou provar isso nesse vídeo mostrando dados estatísticos, cálculos matemáticos, assim por diante. Bom, eu não vou passar todo o vídeo do Lucas, é claro. Se você quiser, acesse o vídeo dele, tá muito interessante, os dados que ele vai trazer, tá? E vamos voltar lá, vamos ver aqui a questão do crescimento evangélico, né? Muito bem, eu falei aqui sobre as Assembleias de Deus. O argumento do Luiz e de outros católicos olha, os evangélicos estão crescendo menos, crescendo um pouquinho menor, um pouquinho só, né? Os católicos estavam perdendo 9, de 9,0 na década passada, e agora está perdendo de 8,4. Gente, 0,6%. Não é nada. Não é nada. E os evangélicos, que cresceram 6 pontos alguma coisa, cresceram agora 5 pontos alguma coisa. É 1 ponto alguma coisa, é praticamente nulo. Continua um crescimento acelerado. E a maior taxa de crescimento de todos os grupos religiosos. Isso que é importante. De todos os grupos, tá? Então nós temos uma taxa de 5,3%. Não é desaceleração e nem estagnação, tá? É apenas uma taxa que está numa variante aí e que obedece todo esse movimento social, político, econômico de décadas anteriores. Outra questão. As projeções que ele faz de longo prazo, assim como o professor lá fez uma projeção de longo prazo e não deu certo, a dele também não vai dar. Por quê? Porque alguns fatores, tá, dentro da sociedade, ela não segue uma tendência retilínea. Tá? Há um monte de variações. Um monte de variações. Por exemplo, crises econômicas, mudanças sociais, movimentos religiosos globais, novos movimentos de avivamento, como, por exemplo, das Assembleias de Deus, que ninguém estava esperando. Então, você afirmar que o Brasil nunca será majoritariamente evangélico é um erro. Você confia na sua estatística, considerando que ela seria constante durante toda essa década, todo esse tempo, até a década de 30 e 50, também é um erro, assim como foi um erro do professor lá, né? Superestimando ali o crescimento evangélico. Mas se as estatísticas, os critérios que o Lucas falou, que eu falei, forem levados em consideração, o crescimento evangélico está muito além dos 5%, mas muito, muito além dos 5%, muito, né? Então a gente tem que rever, tem que saber interpretar esses dados aí. Vamos ver outra coisa aqui. A questão da faixa etária, né? Dos mais jovens, eu já falei, já até coloquei um vídeo do Lucas falando sobre isso. Vamos passar aqui. Olha,
isso aqui é interessante. Embora a taxa de declínio católico tenha desacelerado, a diminuição da proporção de católicos na população é um fato contínuo e inegável. Gente, é 10 milhões de pessoas. Você não pode chamar isso de estabilização. Isso é enganoso. É uma perda contínua. Tá? Eu não sei por que os católicos estão comemorando. Eles deveriam estar desesperados. Eles continuam levando uma perda significativa, uma queda livre, que não está parando. Ah, mas isso aí é explicado pela visita do Papa Francisco. Há um monte de projeções aí, de conjecturas, de que o Papa, a renovação carismática... Eu não vejo, assim, empiricamente você não tem essas estatísticas. Então são apenas conjecturas para tampar buraco, tentar explicar, né? O que está acontecendo, né? O que está acontecendo? Opa, deixa eu ver aqui. Aqui. Isso aqui também é interessante, tá? Primeiro, essa estatística que foi feita de 2022, de 2010 a 2022, o próprio IBGE falou que ela tem falhas, tá? E tem suas limitações. Uma das limitações eu coloquei aqui para você, ó. Os desafios na coleta em campo. Tivemos o problema da pandemia, corte orçamentário, isso resultou no quê? Dificuldade de contratação de pessoas para trabalhar no IBGE, os recenseadores. E, claro, você tem menos pessoas, você terá menos áreas para você fazer a pesquisa. Aqui na minha casa, por exemplo, a minha esposa até estava comentando comigo ontem. O IBGE não passou. Aqui nós somos em 6. Aliás, 6 não, 5. 5 pessoas. Eu, minha esposa, meus 2 filhos e uma sobrinha. 5 pessoas evangélicas. Ninguém perguntou nada de pesquisa aqui para mim, né? Isso aqui, se a gente for levar em consideração todo o Brasil, vai dar uma diferença que vai ter, vamos dizer assim, implicações nos números finais dessa pesquisa, tá? Em relação a católicos e protestantes. Então isso é muito interessante. E isso não está sendo levado em consideração. Se você também não foi visitado pelo IBGE, você que é evangélico, coloque aqui embaixo na descrição do vídeo. Olha, eu também, o IBGE não passou na minha casa, e aqui e lá somos todos evangélicos, né? Só para eu saber, ter uma estimativa aí, tá? Também a questão da falha de limitação na declaração de religião. Tá? A forma como as pessoas se veem e nomeiam a sua fé pode variar. Por exemplo, alguns desigrejados, nós já falamos sobre isso, né? Pessoas que se afastaram de uma igreja, mas ainda se consideram cristãs, podem se declarar cristãos e serem colocados em outras religiosidades. E os sem religião também. Como eu falei dos desigrejados. Muitos que são evangélicos, mas não se rotulam como presbiteriano, batista, assembleiano, enfim. Simplesmente cristãos. Eles são colocados em outra categoria. Não de evangélicos, mas mesmo assim sendo evangélicos. E isso vai dar uma diferença enorme no resultado final, né? Nas porcentagens finais de evangélicos e católicos. E aqui eu acho que eu já falei, né, sobre as crianças e os grupos evangélicos foram colocados em outras categorias. Muito bem. E aí nós temos outras pesquisas, não param por aqui. Deixa eu ver, esse aqui é o vídeo dele, do Lucas. Aqui, olha. Em 2024, nós tivemos outras pesquisas, só que agora analisando a questão dos números de templos no Brasil, que de 1990 a 2024 subiram para 140 mil templos. 140 mil templos. Então, essa aqui é uma outra pesquisa baseada no número de templos, e aí eles vão fazer uma estimativa da população evangélica. Eles fizeram uma projeção também, tá? Usando vários cálculos matemáticos e tal, para falar que o Brasil teria a maioria em 2026 aqui, tá? É um número também que não se comprovou, beleza?
Mas, veja, como diz o professor Luiz, alguma coisa está acontecendo na sociedade. Né? Alguma coisa está acontecendo. Né? Será que é apenas um crescimento de 5,3%? 5,3%? Não levar em consideração a faixa etária de 10 anos a 14 anos, como fizeram nas outras. Não colocaram outras igrejas ou outras denominações na conta dos protestantes. Não estou falando que isso é ruim ou bom, tá? Só estou falando que o critério não foi o mesmo. A questão dos desigrejados, tá? Não há um critério mais, uma pesquisa mais fina, tá? Para você desmembrar esses grupos, para saber se realmente são evangélicos ou não. Então nós temos um monte de variantes que vai influenciar no resultado final da pesquisa. Vai influenciar no resultado final da pesquisa. Isso sem dúvida. Tá? E isso não foi levado em consideração. O que o Luiz está levando em consideração... Continuar 0,25%, isso... é a projeção dele. Tá? É unicamente uma projeção baseada em números frios. E não na realidade do qual está realmente os espaços sociais estão preenchidos com pessoas de carne e ossos que têm a sua esfera política, social, econômica, cultural, né, religiosa principalmente. Então é muito simplista o que ele está fazendo aqui, é muito simplista. Né? A realidade ela é muito mais complexa. Como eu mostrei aquele boom que teve da década de 90 para o ano 2000, simplesmente devido ao empenho de uma igreja, de um projeto que não estava previsto nas nossas pautas de cientistas sociais, de estatísticos, do IBGE, enfim. Né? Bom, chegamos no final do nosso vídeo, né? Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha aprendido também, adquirido conhecimento. O vídeo não foi para atacar o professor Luiz, tá? Não foi para atacar, simplesmente para mostrar que trabalhar com dados estatísticos, com números frios, isso não é uma boa ideia, não representa a realidade social. A realidade social é muito mais complexa do que isso, tá? Simplesmente foi para isso e também, no segundo momento, para mostrar que há falhas nos critérios de avaliação do IBGE, no próprio processo de coleta de dados, há muitas falhas, como eu mostrei durante o vídeo, tá ok? Eu mostrei aí, então, algo que ninguém estava prevendo na década de 90 para o ano 2000, o crescimento das Assembleias de Deus, que subiu o número de evangélicos. Não foi os neopentecostais, foram as Assembleias de Deus, foi a igreja, a denominação Assembleia de Deus, que alavancou esses números aí. Ok? Então dá para você ver que não é simplesmente você fazendo projeções frias, né, estatísticas, que você vai falar que o Brasil não será evangélico. Se continuar crescendo e os católicos caindo, independente da taxa de crescimento, em algum momento vai acontecer essa inversão. Se vai ser boa ou não, aí não é mais uma questão quantitativa, mas sim qualitativa, tá? Mas é para um outro vídeo, uma outra oportunidade. Gostou? Deixe seu like, então se inscreva no nosso canal, se você não é inscrito, e divulgue o nosso trabalho para que outros possam ser abençoados. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!